Deus, irmãos, tem o melhor para o seu povo. Deus é só misericórdia, Deus é graça. E o Senhor está em nosso meio. Ó Deus Santo, irmãos, a você que está neste momento entrando através do nosso Instagram, do nosso Telegram, YouTube, Facebook, o nosso abraço, nosso carinho e o muito obrigado pela sua audiência. Você que está em casa, você que está no carro, está no trabalho, aonde quer que você esteja, para nós é motivo de muita alegria estar aqui para falar com você acerca do reino de Deus. Que a graça e o poder de Deus esteja sobre a sua vida, que a paz daquele que vive e reina para sempre seja contigo neste dia. Meus irmãos, eu estou aqui hoje para falar com você sobre os dias que nós vivemos. O que falta nós entendermos? O que falta nós aprendermos, meus irmãos? Nós estamos passando por momentos de luta, nós estamos passando por momentos de tribulações, nós estamos passando por momentos, em alguns casos, desesperadores. Nós temos visto dia após dia pessoas perdendo o emprego, temos visto famílias se desintegrando, temos visto grandes tribulações acontecendo. E isto tudo está acontecendo por consequência de coisas que acontecem no dia a dia, de coisas que acontecem no mundo material, no mundo corporativo, e acaba afetando a vida das pessoas. Mas nós precisamos olhar, meus irmãos, e nós precisamos ver o que é que Deus fala acerca disso. Qual é o ensinamento que Deus nos dá em cima disso tudo que nós estamos vivendo. Irmãos, nós estamos vendo muitas pessoas tristes. Eu tenho uma grande preocupação porque quando passar esse momento de dor, quando passar esse momento de angústia, quando passar esse momento de sofrimento, primeiro, você vai olhar e você vai ver que apenas 30% das pessoas voltarão para a igreja. Os templos estão vazios. Os templos estão vazios e com isso tudo que está acontecendo, as pessoas perderam o hábito de ir para a igreja. As pessoas arrumaram outras coisas para fazer. As pessoas arrumaram outros costumes. E com isso perderam a graça, perderam a vontade de ir para o templo. Isto tudo é muito difícil porque nós sabemos que igreja somos nós, igreja são pessoas. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, mas é ali no templo onde a igreja entra em comunhão, é ali no templo onde a igreja aprende, é ali no templo onde a igreja vai buscar, onde as pessoas estão buscando a graça, estão buscando a presença de Deus. E por conta disso tudo que está acontecendo, as pessoas estão perdendo este hábito. Como vai ser depois? Mas eu quero vir aqui falar com você com referência na palavra do Senhor. Eu quero chamar você para analisar um texto, irmãos, que está no livro de Mateus, no verso 19, do 16 a seguir, e que fala sobre o jovem rico. Nós vamos aprender um pouco sobre isto. Tudo o que acontece, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo vai contribuir para o seu bem. Das piores coisas nós tiramos ensinamento, das piores coisas nós temos que tirar aprendizado, nós temos que tirar algo capaz de lapidar a nossa fé, capaz de fortalecer a nossa fé. Então vejam só que neste livro, no livro de Mateus 19, do 16 a seguir, existe um texto que ele é pouco compreendido, mas nós vamos nos aprofundar um pouco nele hoje para aumentar um pouco a nossa capacidade de compreensão acerca deste texto, que diz assim, olha, 16 a seguir, e eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus.
Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse-lhes ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E ouvindo estas palavras retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Irmãos, olha para isso. Vamos falar um pouquinho sobre esse jovem? É uma coisa muito curiosa, que eu já ouvi muitas vezes esse texto ser pregado nos templos, mas ele sempre vem pregado da seguinte forma, mostrando que as pessoas amam mais o dinheiro do que a Deus, que as pessoas não abrem mão das riquezas para servir a Deus, que as pessoas estão preocupadas com o seu bem-estar e que querem Deus, mas não querem mudar de vida, não querem perder padrão, não querem nada, não querem abrir mão de nada. Mas uma coisa me chama muito a atenção nesse texto, em 2 pontos. O primeiro deles é que esse jovem rico, ele já parte para a legalidade. Ele, na verdade, ele é um legalista. Esse jovem, poderíamos comparar, que depois nós vamos ver um texto legalista, mas poderíamos comparar ele com as pessoas nos dias de hoje. As pessoas nos dias de hoje criaram uma cultura cristã. As pessoas nos dias de hoje aprenderam expor aquilo que são, aquilo que pensam, aquilo que almejam, aquilo que fazem, como se isto fosse justificativa, como se isto pudesse justificá-los diante de Deus. O jovem diz, não, é os mandamentos? Problema nenhum. Isso eu já faço desde a minha mocidade. Tipo, vem considerando-se que ele tem direito à salvação por aquilo que ele faz. Quando na verdade nós sabemos que a salvação é um dom de Deus. Ela não vem pelas obras para que ninguém se vanglorie. Então, irmãos, nós percebemos aqui já um jovem legalista, um jovem que acredita que vai alcançar a graça de Deus, não pela misericórdia de Deus, mas por aquilo que ele faz, pela sua capacidade pessoal de servir, ele acha que vai ser o suficiente. Agora, Jesus nos surpreende nesta condição, Jesus nos surpreende neste momento, Jesus nos surpreende nesta situação, porque Jesus expõe todas essas coisas para o jovem, e o jovem diz, isso tudo eu já faço. Jesus vira para ele, e Jesus diz para ele o seguinte, então vende tudo o que você tem, abre mão de tudo o que você dá valor, abre mão de tudo que para você é importante, vende todos os seus bens, e faz o que com eles? E dá aos pobres, e venha e me siga. Você vê que Jesus aqui, ele quer esse jovem, mas ele quer esse jovem com o que ele tem de pior, com os seus maus costumes, com os seus pecados, com a sua falta de fé, com a sua falta de... Enfim, tudo aquilo que esse jovem tem, que não é bom, Jesus vem e traga. Mas e o patrimônio? O patrimônio, Jesus disse, vende, dá aos pobres, venha e me siga. Jesus mostrou, deixou muito claro aqui que Jesus tinha interesse naquele jovem, que Jesus amava a alma daquele jovem, mas que Jesus não estava nem um pouquinho preocupado. Jesus não estava preocupado, meus irmãos. Jesus não estava preocupado com o patrimônio desse jovem, com os bens desse jovem. Certamente, se esse jovem chegasse numa igreja dos dias atuais e fizesse a mesma colocação, o líder poderia ter talvez o mesmo entendimento, mas talvez, certamente o líder diria assim, vende os teus bens, aplica na obra,
traz esse dinheiro para evangelização, vamos usar esse dinheiro para pagar rádio, para pagar material gráfico, para alugar templos, vamos comprar carros para fazer a obra, vamos investir na obra. Venha, traga o teu patrimônio, aplique na obra de Deus, que Deus vai te dar o galardão. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse para ele o quê? Venda tudo o que você tem, dá aos pobres, venha e me siga. Jesus está mostrando aqui, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo neste momento aqui, agradecer aqui a presença da Cleonice Schelles, da Hilda Ribeiro, da Vanessa Sampaio, que estão pelo Facebook, as demais pessoas que estão aqui no Telegram, no Instagram, no YouTube. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Irmãos, vamos continuar então focado nesse ensinamento de Jesus. O que Jesus falou para esse jovem rico é o que ele diz para mim, é o que ele diz para você nos dias de hoje. Se você está preocupado, existem pessoas que vão para a igreja e lá elas acham que tem um papel, elas acham que tem uma importância porque elas levam patrimônio, porque elas têm dinheiro, porque elas contribuem com um valor muito alto, porque tudo que a igreja precisa, elas estão ali com a carteira aberta para atender. Isto aos olhos de Deus não é nada, porque nós não conseguimos alcançar, nós não conseguimos acessar o reino dos céus daqui para lá. Jesus nos ensinou a orar da seguinte forma: quando orar, digam assim: venha a nós o vosso reino. Peça para que o reino dos céus venha até nós. O Senhor nos ensinou a clamar e esperar a Jerusalém que vem do alto. A glória de Deus, ela desce. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes desceu sobre aquela casa, inundando aquela casa como línguas que parecia de fogo. Aqui nós só podemos clamar, nós só podemos buscar. É Deus quem envia, é Deus quem manda, é Deus quem dá as ordens, é Deus quem diz a hora, é Deus quem dá as regras. Nós só somos apenas servos. E nós estamos vendo então, meus irmãos, nesse ensinamento de Jesus, que ele quer o mais humilde, ele quer o mais pobre, que entre nós e ele não precisa ter conta corrente. Ele disse: não, venda tudo, dê aos pobres, venha e me siga. Mas aquele jovem, por que ele disse àquele jovem para vender tudo o que ele tinha? Eu não diria para ninguém hoje: olha, venda tudo o que você tem para poder servir a Deus. Eu diria: venha servir a Deus como você está. Problema que aquele jovem, veja a preocupação que ele demonstrou para Jesus com relação ao seu patrimônio. Ele se entristeceu e saiu, porque ele não abria mão. Amando tanto o patrimônio material, amando tanto os bens materiais como esse jovem ama, ele teria condições de servir a Deus? O coração dele estaria dividido. Jesus disse, que neste século as pessoas estão amando o Deus, o mamon. Mamon vem de uma palavra grega que quer dizer dinheiro. Ele não falou que as pessoas estavam amando Baal, que as pessoas estavam, os deuses colocados em concorrência com ele. Ele poderia ter citado muitas outras fontes, poderia ter citado muitos outros deuses, mas ele citou o quê? Mamon, dinheiro. Porque, irmãos, hoje é o dinheiro que está tirando as pessoas da presença de Deus. Hoje, as pessoas deixam de servir a Deus porque precisam trabalhar mais, porque precisam ganhar mais, porque precisam comprar mais. Hoje as pessoas acham que para ir para a igreja tem que ter um carro zero, para ir para a igreja tem que estar com um terno Giorgio Armani, tem que estar com a melhor roupa, com o melhor sapato, tudo tem que ser o melhor. Agora veja só, nós devemos dar o melhor para Deus. Mas o melhor para Deus não é a roupa que você veste. O melhor para Deus não é o sapato que você calça. O melhor para Deus não é o carro que você anda. Se carro fosse importante para Deus, quando Jesus andou na terra, as autoridades daquele tempo já tinham grandes carruagens.
carruagens adornadas, carruagens luxuosas. Como era a carruagem que você acha que os reis, que os governantes da época usavam? Não era nada tão simples, né? É o que tinha de mais luxuoso para aquele momento. Mas como é que Jesus entrou na cidade? Montado em um jumento. Mas se esta aparência fosse importante para ele, ele teria requisitado certamente uma daquelas carruagens, porque essas carruagens já existiam na época, mas ele entrou montado em um jumento. Deus, o melhor que você pode oferecer a Deus é um coração puro, é o coração sincero. O melhor que você pode oferecer para Deus não se compra com dinheiro. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, as pessoas estão nos ensinando de forma tão errada que é capaz de fazer com que você, ao invés de alcançar bênção, você acabe alcançando maldição. Olha um texto que existe no livro de Atos, capítulo 8. É no verso 20, mas eu quero ler um pouco antes para que você entenda e para que você não corra o risco de entrar nesta roubada, de entrar nesse mau costume de pessoas que olham, só pensam em dinheiro. Agora eu estou falando de pessoas que têm a obrigação de ensinar, de pessoas que têm a obrigação de guiar um povo, de pessoas que têm a obrigação de estar à frente no templo, trazer a palavra, trazer o ensinamento. Aqueles que se colocam na posição de mestre, mas estão preocupados, estão servindo apenas mamon, estão servindo apenas ao dinheiro. Porque, meus irmãos, que o Senhor me perdoe se eu estiver errado, mas eu não acho justo. E creio que você também não acha. Você chegar numa comunidade onde a média das pessoas que ali vivem, as pessoas que ali vivem com 2 salários mínimos por família. Passam sufoco. Mas o pastor da igreja precisa ganhar 10 salários mínimos. De graça recebeu, de graça dê. Não é que ele não tenha direito de comer, não tenha direito de beber. A Bíblia diz claramente sobre isso, né, que digno é o operário do seu alimento, digno é o operário do seu salário, digno é o trabalhador do seu salário. A Bíblia fala em diversos lugares que devemos reconhecer aqueles que estão trabalhando. E se esta pessoa dedica o tempo dele 24 horas para a obra, não pode se envolver numa outra atividade, ele precisa comer, então não vejo problema aí. O que eu acho que não é justo é uma comunidade que tem em média 2 salários mínimos por família, ter que pagar 10 salários mínimos para quem está à frente. Mas não para por aí. O que eu queria mostrar para vocês no livro de Atos, capítulo 8, quando eu digo que você muitas vezes é levado a atrair maldição para a sua vida, ao invés de atrair bênção. Ah, mas sim, você foi na boa intenção. Mas a Bíblia diz que quando um cego guia o outro, os 2 caem no buraco. Os 2 se arrebentam. Então nós vamos entender isto. No livro de Atos 8, do 17 a seguir, ele diz assim: então, bom, vou pegar um pouco do 14 em diante para você entender. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser a mão receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro, presta atenção nisso no verso 20, mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro
seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então olha para isso, meu irmão. Aquele homem vê Pedro impondo as mãos e as pessoas recebendo o Espírito Santo. E ele vai, oferece para Pedro, diz, olha, eu vou te dar dinheiro para você me dar também esse dom, porque eu quero impor as mãos nas pessoas e elas recebam o Espírito Santo. Pedro diz para ele, teu dinheiro é contigo para a tua perdição, se julga que o dom de Deus se compra com dinheiro. Agora vamos entender isso. Você que está me acompanhando neste momento, vamos entender isto. Você tem uma causa, coloca diante de Deus, você coloca algo na presença do Senhor e você vai para o joelho. Você vai para o joelho, madrugadas adentro, orando, jejuando, buscando ao Senhor de todo o teu coração, e você não alcança esta graça que você precisa. Se você não alcança essa graça, primeiro, talvez você não esteja preparado ou não seja a vontade de Deus. E se não for a vontade de Deus, nada podemos fazer, porque Deus é soberano, a vontade dele não pode ser, é ele que manda, é ele que faz. E se ele não quer te dar agora, certamente ele sabe que isso não fará bem para você. De alguma forma, ele sabe que isto não é bom para você. Porque assim, ou eu não mereço, ou Deus está vendo que não vai ser bom para mim. De qualquer forma, então, eu não, mesmo com o meu jejum, com a minha oração, com a minha busca incessante, eu não consigo alcançar esta bênção. Aí eu faço o quê? Eu vou lá vendo a minha geladeira, pego o dinheiro, faço um voto, faço uma prova com Deus, faço um voto, coloco lá R$500 no altar e agora saio de lá com a certeza que agora Deus vai fazer. Por quê? Não, porque eu fiz um voto e eu dei dinheiro para Deus. Meus irmãos, isso é subornar a Deus. Subornar não é porque Deus não vai aceitar. Porque Deus não vai aceitar. Mas isso é uma tentativa de suborno. Assim como na nossa justiça terrena, tentativa de suborno é crime. Isso para nossa justiça que é falha. Imagine para a justiça de Deus. Imagina para o Criador. Imagina para aquele que é dono do ouro e da prata, para aquele que é dono do ontem, do hoje e do amanhã. E Pedro disse, teu dinheiro é contigo para a tua perdição. Existe uma tradução que diz, teu dinheiro é contigo para a sua maldição. Se julga que as coisas do céu se compram com dinheiro. Nós não podemos cair nessas roubadas, meus irmãos. Você não pode cair nisto. Você precisa entender que Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. Nós vivemos pela misericórdia de Deus. Nós buscamos a misericórdia do Senhor. Mas, voltando a falar aqui no jovem rico, a legalidade que ele buscou não resolve nada. Muitas pessoas hoje estão buscando legalidade nas escrituras sagradas. Tudo que você fala para ele refuta com a escritura sagrada, com o texto bíblico. Isto é maravilhoso, até aí está certo. Mas a pergunta é, ele está vivendo em conformidade com o texto que ele está recitando? Essa legalidade ela não pode salvar. Esta legalidade ela não tem poder para salvar a mim e para salvar a você. Esta legalidade ela nos remete a pensar na história dos fariseus. Quero puxar um pouquinho à frente um outro texto. Esse texto está no livro ainda de Mateus 22, do 34 a seguir. Do 34 a seguir, e ele diz o seguinte... Observa isso aqui, meus irmãos, para você ver o que é as pessoas que se ancoram na legalidade. E nem por isso quer dizer que nós estamos certos. Porque não é a legalidade, nós somos alvo da misericórdia de Deus. Somos salvos por misericórdia. Porque se nós tentarmos nos justificar,
não temos justiça de nós mesmos. Nós precisamos da graça, precisamos da misericórdia de Deus. A salvação não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se vanglorie. Veja nesse texto de Mateus 22:34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos, observem isso. Quem são? Primeiro vamos entender. Os fariseus, ouvindo que Jesus tinha feito os fariseus, os saduceus se calar, correram para lá para desafiar Jesus. Correram para lá para tentar mostrar para Jesus, tipo assim, havia uma disputa entre os fariseus, entre os saduceus, havia uma disputa, havia uma batalha, havia uma guerra entre eles. O que acontece hoje no meio da igreja não é diferente. Hoje você vê o grupo A debatendo com o grupo B, o grupo A querendo ser mais sábio do que o grupo C, o grupo A dizendo que esse grupo é a noiva que vai ser elevada aos céus, mas o grupo B diz que não, que o grupo A está errado, que é o grupo C que está certo, e assim por diante. Essa disputa. E nessa disputa, você observa que os fariseus, sabendo que Jesus tinha feito se calar os saduceus, foi para lá, pegou um doutor da lei e levou para lá para desafiar Jesus. Agora olha o tamanho da perca dos dois grupos. Porque os dois grupos, se ancorando na sabedoria humana, se ancorando na legalidade, perderam a oportunidade porque estavam diante de Jesus, estavam diante do Salvador e não perceberam. Deixaram passar Jesus, deixaram Jesus passar e eles não conseguiram reconhecer que aquele era o Messias, aquele era o ungido, era o enviado, era o Salvador. Se apegaram tanto no seu conhecimento, se apegaram tanto naquilo que eles julgavam ser a sua cultura, a sua tradição, o seu conhecimento, o seu reconhecimento na comunidade, enfim, tudo o que eles tinham, porque essa era a lógica. Eles não podiam deixar que o discurso de Jesus superasse o seu discurso, porque eles caíam em descrédito. É o que acontece nos dias de hoje. Nós vemos heresia sendo pregada dentro das igrejas e os pregadores não querem voltar atrás. Os pregadores não querem reconhecer que estão errados. E é por conta disso, a unidade da fé está sendo quebrada. Por conta dessa tradição, por conta dessa disputa, por conta dessa disputa que acontece. Os fariseus eram aqueles homens, né, que tinham, talvez era a maior religião daquele tempo. E eles se apegavam tanto na lei, eles eram guardiões da lei verdadeiramente. Eles se abraçavam tanto na lei que eles não entendiam a graça. Eles se apegavam tanto na lei, criam tanto na lei, não só na lei, mas também na cultura, também na tradição. E por conta disso, eles tentaram refutar o ensinamento de Jesus. Os saduceus já eram os poderosos da época. Eram aqueles que visavam tanto o texto escrito, mas não ligavam muito para cumprir, porque segundo a história bíblica,
Os saduceus era quem traziam, deles saíam, né, os sacerdotes, já havia negociatas para eleger os sacerdotes, os sumos sacerdotes no templo. Então, assim, muito parecido com as grandes organizações religiosas que nós temos nos dias de hoje, né, que estão aí negociando cargo no governo, formando a maior bancada na Assembleia, no Congresso Nacional, se aproximando do poder, se aproximando do poder terreno, que eu digo, do poder governamental, do poder material, e em contrapartida, o mundo está de ponta cabeça, o pecado está nadando abraçada. E nós vamos ver daqui para frente, irmãos, infelizmente nós vamos começar a pagar por isso. Você, eu, todos nós, por uma razão. Porque se eu pecar, a ira de Deus se volta contra mim. Marcelo Almeida, um abraço, obrigado pela audiência. Se eu pecar, a ira de Deus se volta contra mim. Se a minha casa pecar, a ira de Deus se volta contra a minha casa. Se a nação pecar, e quando é que a nação peca? Porque a nação ela é composta pelas pessoas, a nação em si ela é um ser inerte, né? São as pessoas que vivem nesta nação, que são capazes de pecar ou de não pecar. Mas quando a nação abraça o pecado, automaticamente, agora não é mais um pecado de uma pessoa, o pecado foi institucionalizado, o pecado foi estatizado. É o que aconteceu em Sodoma, é o que aconteceu em Gomorra. O pecado já era uma coisa da nação. Aquele tipo de pecado, até hoje nós falamos sobre a sodomização. O pecado naquele tempo, naquela cidade, já era uma coisa cultural, aquele tipo de pecado. É o mesmo que nós vemos hoje, aqui no Brasil. O pecado está se institucionalizando. Tudo aquilo que a Bíblia diz não pode fazer, o Estado está dizendo pode. E os nossos saduceus estão deixando passar. Os nossos saduceus não estão se preocupando com isto. E os pecados estão deixando de ser pecado das pessoas, estão passando a ser pecado agora da nação. Porque a nação agora está criando leis que permitam, criando leis, está acobertando estes pecados. Todos eles, você sabe, biblicamente falando, quando nós vemos, vou trazer aqui um exemplo, quando nós vemos um movimento mundial querendo querendo aprovar a prática do aborto. Isso aos olhos de Deus é um pecado, porque é uma vida sendo ceifada. Aos olhos de Deus isso é pecado, aos olhos do mundo não. Só que o nosso grupo de saduceus que lá estão, não estão preocupados com isso, estão deixando passar essas leis, não estão protestando. Tantas outras coisas que a Bíblia diz não. Quando nós vemos um movimento, e assim, vamos entender, eu respeito o movimento LGBT, eu respeito eles como indivíduo, eu respeito eles como pessoas, sabe? E eu creio, como está escrito no livro de 2 Pedro 3, que diz que o Senhor não quer que nenhum se perca e que todos venham ao arrependimento. Então aqueles que estão praticando tais coisas, podem com certeza se arrepender. Quero mandar aqui um abraço para Miriam Teixeira, que também está conosco. Que Deus te abençoe, Miriam. Que Deus abençoe você, Marcelo. A Hilda Alves Ribeiro também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos continuar falando aqui do amor de Deus e da sua misericórdia. Irmãos, observem isso. Estas pessoas que estão praticando, mas esse pecado ele não é um pecado diferente dos demais. Este pecado ele é um pecado como outro qualquer. Se você olhar em 2 Coríntios, você vai ver
6:9, a descrição de todos os que não herdarão o reino dos céus. Os mentirosos, os adúlteros, os que praticam a injustiça, enfim, uma infinidade de pecados, os sodomitas, os afeminados, os beberrões, e por aí vai dizendo todos aqueles que não herdarão o reino dos céus. Todos são pecados. São pecados que estão acontecendo, porém, é uma coisa interessante, são pecados das pessoas. Mas agora, quando sai essa outra modalidade de pecado, que é a sodomização, que é isso que se coloca como homofobia, não é homofobia, é defender o que está escrito nas Escrituras, que está escrito na Bíblia. Mas o que eu quero dizer com isso? O Estado vem e te reprime, e te obriga a aceitar. O Estado não obriga que você aceite, o Estado não te obriga a aceitar o seu filho beber. O Estado não obriga você a aceitar e apoiar qualquer outra prática, mas essa ele obriga. Porque se você disser que não aceita, você vai para o paredão. Então esse deixa de ser um pecado das pessoas, esse passa a ser um pecado da nação. A nação agora está em concordância com tal prática, portanto a nação está pecando. Irmãos, eu não tenho dúvida, a mão de Deus vai começar a se pesar mais ainda do que tem se pesado, porque Deus agora vai agir contra a nação, Deus agora vai começar a tratar com a nação. Ah, mas não tenho nada com isto. Glórias a Deus que você não tem nada com isto. Em Sodoma e em Gomorra, aquelas pessoas que foram destruídas, você acha que lá só tinha pessoas praticantes daqueles pecados? Lá tinha pessoas idosas, lá tinha pessoas, crianças, jovens, recém-nascidos, que não sabiam nem o que estava acontecendo naquela cidade. Mas a cidade foi destruída. Aquelas pessoas estavam... Ah, mas então Deus não foi justo porque destruiu pessoas que não deveriam ser destruídas? Pensa comigo, se é pessoas que não estão na família de Deus, se é pessoas que não estão na aliança com Deus, Deus não tem nenhum compromisso com esta. Se é pessoas que estão na aliança com Deus, essas pessoas não foram destruídas. Aquelas pessoas que estavam lá em Sodoma, que estavam na aliança com Deus, elas receberam um benefício, elas receberam algo bom, elas receberam algo da parte de Deus. Por quê? Porque Deus tirou elas daquela cidade pecaminosa, daquela cidade que colocava o sofrimento na vida das pessoas e levou para a glória. Irmãos, que crente somos nós? Que crente é você? Que crente sou eu? Se nós temos medo de ir para a presença de Deus. Eu fico com o pé atrás quando eu vejo crente. Veja bem, não é que uma pessoa que crê em Deus tenha que desejar a morte. Não é que uma pessoa que tenha que ansiar a morte. Nada disso. Para tudo tem o seu tempo. Agora, quando eu vejo uma pessoa que serve a Deus desesperada com medo de morrer, isso me preocupa. Por quê? Nós passamos a nossa vida dizendo que nós estamos abrindo mão de tudo aqui nessa terra, que nós estamos se sacrificando, que nós estamos carregando a nossa cruz, que nós estamos sendo humilhados, que nós estamos passando por tudo isso que nós passamos, porque nós queremos um tempo melhor, porque nós sabemos que na glória é melhor. Aqui tem sofrimento, lá não. Aqui tem injustiça, lá só reina a justiça. Aqui tem ódio, lá só tem amor. Ou seja, lá só tem coisas boas. Lá nós vamos pisar em ruas de ouro. Não é isso que você crê? Não é isso que eu creio? Se esse lugar é tão bom, por que eu vou ter medo de ir para lá? Não, eu tenho que estar preparado, muito pelo contrário. No momento que o Senhor me chamar, eu tenho que agradecer, porque Ele está me tirando daquela condição de sofrimento que eu digo que é sofrimento, de opressão, nesta vida cheia de amargura,
e está me levando para a glória, onde não há dor, não há pranto, não há lágrima, não há sofrimento. Então aquelas pessoas que estavam em Sodoma e Gomorra, que estavam na aliança e que tiveram a sua vida ceifada naquele ato, foram para a glória, elas não têm mais sofrimento, a vida delas está se resolvida. E o que eu quero dizer com isso, meu irmão, é que nesse texto, quando nós vemos aqui os fariseus ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, por que ele fez emudecer os saduceus? E Jesus hoje, através da sua palavra, se as pessoas deram ouvido à palavra de Deus, muitos pregadores vão emudecer. Muitos pregadores vão fechar a boca. Muitas pessoas deixarão de falar. Sabe por quê? Porque as pessoas estão hoje trazendo um evangelho que é totalmente diferente do evangelho que está nas Escrituras. É totalmente torcido, a começar pelo seguinte: entenda uma coisa, olha quanta mudança nós temos que fazer, olha como nós temos que tornar, a palavra do Senhor diz em Atos 3:21, que convém aos céus conter o Senhor Jesus até a restauração de todas as coisas. Restauração, não disse reforma. Restauração, a tua casa. Quando você for restaurar a sua casa, independente da tua necessidade, você precisa devolver à sua casa o projeto original. Independente do que você precisa, você tem que trazer lá o projeto original, está restaurando. Mas e se você for reformar a sua casa? Você vai adaptar a sua casa à sua necessidade. Opa, a casa foi feita, era só o casal, agora tem 3 filhos, precisa ter 3 quartos. Então vamos aumentar. O projeto original diz que tem 1 quarto, mas eu preciso construir mais 2. Vai sair do projeto original, mas a minha necessidade diz que eu preciso de mais 2 quartos. Isto é reforma. Mas e a restauração? Não, a casa tem 3 quartos, mas o projeto original diz que só tinha 1. Então nós temos que tirar 2 quartos e deixar com apenas 1. Colocar na medida exata do projeto original. A palavra do Senhor diz em Atos 3:21 sobre Jesus, o qual convém os céus conter até a restauração de todas as coisas. A palavra do Senhor precisa ser restaurada. E aí nós vamos ver quão grande é a diferença. Você quer ver uma grande diferença? Olha a multiplicação dos pães. Quando Jesus estava ensinando, os apóstolos estavam ali mediando, fazendo o papel de obreiro, e o povo estava sentado assistindo. Jesus primeiro tratou do povo, primeiro deu alimentação ao povo, para depois os apóstolos e o próprio Jesus comer. Primeiro ele tratou do povo, porque quem estava faminto era o povo. Nos dias de hoje, então, seguindo esta lógica, antes do pregador, antes do pastor, do presidente do ministério se alimentar, primeiro ele tem que tratar do povo. Porque vamos entender uma coisa, se você é pastor, está há 30 anos no ministério, você está calejado, você já é conhecedor, você já está tarimbado, você está pronto para passar pelas lutas, pelas provações. Os teus auxiliares já estão lá com 15, 20 anos de ministério, mas o povo está chegando. Nenhuma prova, quem é que tem mais condições de passar? É você, os seus auxiliares ou o povo? É óbvio que quem está mais preparado é você, depois os seus auxiliares. O povo está faminto, o povo está chegando. Se você colocar o fardo nas costas do povo, eles não suportam. E além do mais, Jesus disse, aquele que quer ser grande no reino dos céus, sirva. Nós viemos nesta terra para servir. Nós não viemos nesta terra para ter benesses. Nós não fomos chamados para ser autoridade. A autoridade é Cristo. Nós não fomos chamados para ter benefícios. O nosso benefício maior já foi o resgate. Já foi Jesus nos chamar, perdoar as nossas ofensas, perdoar os nossos pecados e nos dar direito à possível salvação, porque depende de nós. Temos que lutar até o fim, ser fiel até o fim. Meu irmão,
Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo um tempo de provação. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão entrando estão adoecendo. As pessoas estão passando a ter problemas psicológicos. Estão entrando em depressão. Porque o cidadão que tinha um patrimônio ontem, hoje não tem mais. O outro tinha um emprego ontem, hoje não tem mais. As famílias tinham um padrão de vida, viram o padrão de vida descer. Casal tinha os filhos na escola particular, hoje nem escola para os filhos tem. Tem que continuar pagando, mas não tem escola para os filhos. Todas essas coisas acontecendo está causando uma tristeza no mundo. Você já parou e olhou no noticiário quantas mães e pais matando filho, casais que estão se matando, muito mais do que em outros tempos, o número de suicídios tem aumentado. Isto é essa depressão, o nosso povo está doente e esse povo precisa voltar. E eles dependem da palavra de Deus, mas nós não podemos abrir o templo em muitos momentos, em muitas cidades, porque tem aqui um lockdown que não pode abrir o templo, mas esse povo tem que ser assistido da mesma forma. No início da pandemia eu disse uma coisa, falei, gente, nós não temos que nos preocupar. A palavra do Senhor diz, através do servo João, disse, já fui velho, já fui jovem, hoje sou velho, e nunca vi um filho de Deus mendigar o pão. Agora como? Eu disse, olha, se todos nós, se cada igreja, se cada congregação, não se preocupe com o povo que está lá fora. Porque o povo está aqui no Brasil e quando tem que dar 1 quilo de alimento para alguém que está aqui, não pode. Mas quando é para fazer uma campanha para mandar alimento para a África, todo mundo faz porque isso é bonito, isso da mídia, isso a televisão mostra, os jornais mostram, você recebe título de honra ao mérito na Assembleia Legislativa como um grande benfeitor. Meu irmão, faça em oculto, porque aquele que oculto vê publicamente recompensará. O que eu estou tentando mostrar com isto? No começo da pandemia eu disse o seguinte, se cada congregação, se cada igreja em qualquer lugar do Brasil, se cada instituição se ocupasse em cuidar dos seus, o mundo não teria problema. A igrejinha ali do bairro A tem 40 membros, mas ela vai se ocupar entre ela e os mais fortes vão ajudar os mais fracos. A outra ali tem 30 membros. Aqueles que têm mais vão colaborar com os que têm menos. A igreja vai fazer esse trabalho e ali naquela igrejinha não vai ter fome. A outra lá tem 4.000 membros. É assim, quanto mais membros ela tem, mais pessoas para contribuir tem, mas mais pessoas para precisar também tem. Então, todas essas, se cada uma cuidando dos seus, cada uma lutando, todo mundo lutando para trazer o melhor para os seus, nós sabemos que, segundo pesquisa, 51% da população brasileira é católica, 31% é evangélica. Isso aí deu 82%. Esses 18% que sobram, estão eles ligados a outras organizações como a Federação Espírita, como o budismo, Sichunoe, Cultura Racional e tantas outras organizações, movimentos gnósticos. Você tem menos de 2% da população que não tem uma fé, que não tem uma religião, porque quem está lá buscando a gnose também é a religião dele. Então esse movimento cuida dele. Aquele que está frequentando lá o terreiro de Umbanda, lá é a religião dele. Então lá cuidam dele. Se cada organização religiosa cuidasse dos seus, nós não teríamos fome, nós não teríamos necessidade, o povo estaria assistido. Trazendo para dentro do cristianismo, a igreja do Senhor, ela é assim. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos 2, do 37 ao 47, nós vamos ver o início da igreja de Cristo. E você vai ver que ali eles tinham em comum, viviam em comunidade, eles tinham comunhão no partir do pão, eles estavam sempre se alimentando juntos, eles estavam sempre
vivendo em comunidade. Comunidade no sentido de aquele que tem mais acudindo o que tem menos, aquele que pode acudindo o que não pode. Olha só, Atos 2, do 42 a seguir, diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e em muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Olha que coisa linda, meus irmãos. Isto é cuidar do povo, isto é cuidar da igreja, isso é cuidar dos nossos. Nós precisamos resgatar esse evangelho. Nós precisamos buscar de volta esta igreja primitiva, esta igreja que não estava se ocupando com bens materiais, esta igreja que trouxe o ensinamento apostólico. Jesus ensinou aos apóstolos e nós devemos imitar a Jesus. Nós somos servos de Jesus, somos discípulos de Jesus. Paulo disse assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Da mesma forma que Jesus recebeu aquele jovem rico, sem olhar para o patrimônio dele, sem cobiçar o patrimônio dele, nós precisamos receber as pessoas, sem cobiçar o patrimônio delas, sem cobiçar os bens que elas têm, mas nós temos que estar aqui como servo para ajudar essas pessoas a carregar os seus fardos, carregar o seu peso. Nós precisamos ajudar essas pessoas. Como nós vamos fazer isso? Com a graça de Deus. O Senhor nos chamou para ser servos. Servo não busca recompensa, servo não busca reconhecimento, servo busca atender à vontade do Pai. Aquele que quer ser grande no reino de Deus, sirva. Então, mas você está falando assim, de repente, o que eu posso fazer para ajudar uma pessoa rica? Claro, você pode tudo, meu irmão. Você tem o Espírito Santo, você tem a justiça divina, você é um embaixador de Cristo na terra. Tem muita gente rica, de dinheiro, que não tem o que você tem. Eu já vi pessoas ricas cometendo suicídio porque a vida dele é um vazio, é um desespero tremendo. Eu já vi pessoas ricas, pessoas famosas, perdendo sua vida nas drogas porque nem ele mesmo se suporta. A vida dele é um vazio. É a maior pobreza, é a maior miséria que existe. Por quê? Porque em nada ele tem graça. Nós, irmãos, nós achamos graça em tudo. Você olha para uma folha, aquela folha ela tem graça. Você olha para um pássaro voando, isso faz sentido para você. Às vezes eu olho na rua, eu vejo ali as pessoas andando, eu vejo um pai e uma mãe andando na beira da rua, segurando na mão de um filho, aquilo tem graça para mim. Porque eu vejo ali a ação de Deus, eu vejo ali uma família, eu vejo ali Deus operando. Irmãos, em todas as coisas, em tudo contribui para o bem daqueles que crêem. Nós somos ricos, somos fartos. Digo para você assim, sem medo de errar. Você é uma pessoa rica, sabe por quê? A saúde que você tem, não há dinheiro no mundo que possa comprar. O dinheiro do homem mais rico do mundo não pode comprar a saúde que você tem. Se assim fosse, homens ricos, como Michael Schumacher e tantos outros, teria dado seus bens de volta pela saúde e não conseguiram fazer isto. A paz que você tem, pessoas milionárias, pessoas famosas, reconhecidas mundialmente, não têm. E certamente se elas pudessem, a vida delas é uma tristeza, é uma pobreza. Elas dariam tudo para trocar de lugar com você. Nós somos abençoados. Deus nos encheu de graça. Nós botamos a cabeça no travesseiro, dormimos tranquilo, porque nós sabemos que não estamos sozinhos.
O mundo está desabando por aí, mas nós continuamos com a mesma fé que tinha Mesaque, Sadraque e Abednego. Quando o rei perguntou a eles, disse assim: quem poderá livrar vocês da minha mão? Eles disseram: nós não precisamos falar isto, mas o Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele pode nos salvar. É a mesma coisa que eu digo para os pessimistas com relação à situação que o mundo está vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo uma situação catastrófica. E alguém olha para mim e diz assim: quero ver se isso te pegar, quero ver quem vai te livrar. O meu Deus, se o meu Deus quiser, primeiro ele não deixa eu pegar. Mas se ele deixar eu pegar, permitir que eu pegue isto, se ele quiser, ele pode me curar. Mas se ele não quiser, sou grato a ele da mesma forma. Porque se ele não quiser me curar, é porque ele me quer ao lado dele. Se ele quiser me curar, é porque ele vai continuar ao meu lado. Mas se ele não me curar, é porque ele me quer ao lado dele. Então, assim, não tenho a menor preocupação. A única preocupação é: estamos preparados? É vivermos cada dia como se fosse o último dia. É viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Olhando assim e pensando: se o Senhor voltar hoje, eu vou para a glória. Se o Senhor vier hoje, eu estarei na glória. Ter essa certeza em nosso coração, e nada nós vamos temer. Eu não vou temer nada, e você não vai temer nada, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos, sabemos em quem nós temos depositado a nossa fé, sabemos em quem nós confiamos. Não confiamos na força do braço, não confiamos em neurônios humanos, nós confiamos naquele que vive e reina para sempre. Nós confiamos naquele que tudo pode. Nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Meu irmão, minha irmã, vamos levar a mensagem do Senhor. Vamos falar de Deus para as pessoas. Quantas pessoas estão partindo desta vida e não estão preparadas? Quantas pessoas nós estamos vivendo no século 21? Nós estamos vivendo em pleno 2021. Parece um tempo que a internet está em todas as casas, televisão tem em todas as casas, rádio tem em todas as casas. Resumindo, aparentemente todo mundo já ouviu falar de Deus. Não é verdade, meu irmão. Me surpreendi há poucos dias atrás. Eu fui evangelizar uma pessoa, ele olhou para mim e ele disse o seguinte: interessante, porque nunca me falaram isso. Nunca me falaram sobre Deus. Eu nunca ouvi falar sobre Deus. E eu entendo, é uma pessoa que desde a sua infância teve a vida envolvida com coisas erradas, hoje já está com a idade bastante avançada, com a saúde debilitada, mas viveu sempre à margem da sociedade. Viveu sempre numa posição de que não tinha muito espaço para as pessoas chegarem até ela. Mas hoje ela é acessível. Mas mesmo assim, ninguém havia ido falar para ela em todo esse tempo. Sabe por quê? Porque ela não tem o que oferecer. Ela não tem nada para dar. Ela não tem dinheiro para dar. Ela não tem prestígio político, financeiro, patrimonial. Ela não tem nada para dar. E as pessoas estão preocupadas, não é com as pessoas. Estão preocupados é com o patrimônio, o que você tem, qual é o tamanho da sua oferta, qual é o tamanho do seu dízimo, aonde tem dízimo, qual é o tamanho da sua oferta, aonde se faz oferta. Irmãos, nós precisamos falar do amor de Deus. Nós precisamos preparar essas pessoas. Existem almas gemendo. As almas estão gemendo, meus irmãos. E é nós, sou eu, é você. Nós temos a responsabilidade.
nós precisamos fazer a nossa parte. E nós vamos começar agora. Você que está assistindo este vídeo, você que... No momento que você assistir, seja agora que está ao vivo, ou seja gravado depois em outras plataformas também, no momento que você assistir este vídeo, entre nesse propósito, entre nesta corrente. Eu quero convidar você agora para nós fazermos um propósito diante de Deus, para que Deus venha nos usar, para que nós possamos alcançar os filhos de Deus, para que os filhos de Deus sejam apresentados a nós e nós sejamos apresentados a eles, para que Deus nos use como um instrumento para a vontade dele operar na terra. Seja a vontade dele qual for, seja a vontade dele levar que venhamos atender um necessitado, venhamos dar um abraço num carente, venhamos, seja qual for a vontade dele, para que ele nos use, para que ele nos dê a oportunidade. Porque na hora que você for na panificadora, você encontrando alguém na rua, você tem a oportunidade de dizer para ela: Jesus te ama, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Jesus pode virar o seu cativeiro. Jesus pode curar as suas feridas. Jesus pode te devolver a alegria. Tudo aquilo que Jesus pode fazer na nossa vida. Mas o mais importante, Jesus quer salvar a sua alma. Essas coisas nós podemos dizer para as pessoas. Então, neste momento, você que crê, vamos fazer uma oração, vamos colocar diante do Senhor uma oração de fé, uma oração de quem crê, uma oração daquele que busca não fazer a sua própria vontade, mas para que o Senhor venha nos usar e assim nós possamos fazer a vontade dele, assim nós possamos atender o chamado pelo qual ele nos chamou. O Senhor nos chamou para dar frutos, o Senhor nos chamou para servir no altar. Servir no altar, irmãos, não é se servir do altar. Servir no altar, meus irmãos, é poder, sabe aquela senhorinha viúva que mora lá na beira do rio e que nesta noite ela está com o joelho dobrado, pedindo a Deus que envie providências na causa dela, porque o armário dela está vazio, ela não tem açúcar para adoçar o café amanhã cedo? Servir a Deus é estarmos à disposição para que Deus revele a nós aonde está esta senhorinha, para nós irmos lá e atender. Porque quando nós formos lá e colocarmos o pacote de açúcar que ela precisa na despensa dela, que foi o que ela pediu para o Senhor, sabe o que ela vai fazer? Ela vai entrar no seu quarto e dizer assim: Senhor, glorificado e santo é o seu nome, louvado és ti, obrigado, Senhor. O Senhor atendeu a minha prece, o Senhor entrou com providência. Sabe aquela pessoa que está entrando em depressão e ela coloca nesta noite o joelho no chão no seu quarto e diz assim: Senhor, eu não aguento mais, Senhor. Senhor, entra com providência, Senhor. Me dê sabedoria, mande, Senhor, mande algo para mim, Senhor. Fale comigo porque eu não suporto mais. Senhor, alivia o meu fardo. E quando você vai dormir, Deus fala com você e amanhã você vai lá na casa desta pessoa, ora com ela, fala de Deus para ela e então ela renasce. Então ela se fortalece. Então ela vai para o seu quarto e diz assim: Senhor, obrigado. O Senhor mandou aqui o seu anjo. A obra de Deus, irmãos, ela é feita desta forma. É nós atendermos às necessidades, é nós fazermos aquilo que tem que ser feito nesse momento. Deus, entendam uma coisa. Nesse momento existem centenas de pessoas pedindo a Deus que abra uma porta, que entre com providência numa área material. Irmãos, Deus não vai descer aqui, entrar no supermercado, fazer uma compra e lá atender esta pessoa. O que Deus quer, o que Deus vai fazer na vida desta pessoa, o que Deus vai fazer, meus irmãos, na vida desta pessoa, é mandar um dos seus servos ir lá e atender.
Eu sempre uso como exemplo, eu já estou aqui encerrando para nós orarmos, só vou trazer esse exemplo. Eu sempre uso aqui como exemplo o seguinte: quando você manda cartas para o prefeito da sua cidade, você faz pedido, faz requerimento, dizendo para o prefeito assim: ó, minha rua está cheia de buraco, minha rua está... Faça alguma coisa, conserte essa rua. Então o prefeito manda uma equipe lá naquela rua. Trabalham num sol ardente 3 horas da tarde, não ganham nem água gelada dos vizinhos, mas fazem a obra. Tampam todos os buracos, deixam a rua linda, maravilhosa. Normalmente o que você faz? Você faz uma carta ao prefeito e diz: olha, excelentíssimo prefeito, muito obrigado, a rua que o senhor fez aqui no meu bairro ficou linda. O prefeito nem veio lá. Ele usou o poder dele e mandou os seus servos ir fazer. Os servos não foram agradecidos. Toda a gratidão foi dada a ele, que exerceu o poder. Da mesma forma, as pessoas estão orando e clamando a Deus. Estão pedindo a Deus. Nós somos servos do Senhor. Nós vamos atender. Mas não vamos ser reconhecidos e nem queremos ser reconhecidos, porque nós estamos atendendo em nome do poder daquele que nos enviou. E aquele que nos enviou é quem vai ser agradecido, vai ser louvado. As pessoas vão entrar no quarto e vão glorificar o nome do Senhor Jesus, porque é Ele que fez a obra. Nós somos apenas servos. Pensem sobre isto e nós vamos, a partir de agora, estar sempre à disposição, assim como nós já temos feito, mas para que Deus venha operar. E aonde você estiver, em qualquer lugar, em qualquer cidade, olha aí meu irmão Adriano Pepes, lá na cidade de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Deus abençoe, meu irmão. Irmãos, aonde você estiver, em qualquer cidade, em qualquer estado, quero aqui aproveitar, a Vasti Kitano, que está lá no Japão. Vasti, aí no Japão as almas precisam ser alcançadas. A Marta, que está na Espanha, Marta, aí na Espanha as almas precisam ser alcançadas. E assim, tantos outros países. O meu amigo, meu irmão Theo Silva, que está no interior de São Paulo, precisam ser alcançadas. Marcelo Almeida, não sei a sua cidade, mas aí onde você está tem almas que precisam ser alcançadas. Adriano, aí também há almas que precisam ser alcançadas. A irmã Miriam, aí também a alma precisa ser alcançada. E nós podemos, em uma corrente, ir a estas pessoas. Não vamos deixar as almas continuar perecendo. E não vamos permitir, meus irmãos, que lobos se vistam de ovelha e vá saquear essas pessoas, porque infelizmente assim nós temos visto. Gente, eu tenho visto pessoas, eu tenho visto lideranças pedindo que as pessoas dê. Olha para isso, pelo amor de Deus. Aonde que há misericórdia nesses corações? Eu tenho visto igrejas, organizações pedindo para as pessoas doar o auxílio emergencial que elas receberam. E vão comer o quê? Esse tipo de coisa, irmãos, não pode continuar. E se nós temos um ministério profético, nós temos que lutar por justiça. Se nós temos um ministério profético, nós temos que lutar por justiça. Nós não podemos deixar as coisas continuar assim, porque se nós deixarmos assim, nós somos cúmplices. Nós temos que combater tais coisas. Mas então você... Não, o que estão fazendo lá dentro dos templos deles, eu não quero me ocupar. Se você me perguntar o que eu acho, eu não acho nada. Eu não sirvo a Deus lá. Eu sirvo a Deus aqui. Quero dizer para você isto, irmãos. Vamos abrir os olhos das pessoas. Vamos abrir os olhos das pessoas. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. Como nós vimos aqui, Jesus, quando atraiu, chamou o jovem rico, mandou ele dar o patrimônio dele para os pobres e viesse seguir Jesus. Jesus queria ele com todos os seus problemas, com todas as suas dores, com todas as suas angústias, mas não queria o patrimônio dele. Jesus estava olhando para o jovem, olhando para a alma dele, não estava olhando para o patrimônio.
assim nós temos que fazer. Irmãos, se você que está neste momento sente como eu a necessidade de irmos buscar alma para o reino dos céus, vamos juntos. Quero convidar você agora, vamos fazer uma oração, vamos falar com Deus, e eu sei que Deus vai tocar no seu coração, Deus vai entrar com providência, e eu sei que aí na sua cidade nós vamos estar fazendo a obra de Deus. Seja de forma virtual, seja de forma presencial, eu estou à sua disposição a qualquer minuto, a qualquer hora, 24 horas por dia, sabe, 365 dias no ano, eu estou à sua disposição. Seja para levar uma palavra para alguém, seja para ir orar por alguém, seja para fazer um ensinamento bíblico, seja online ou seja presencial, orar com você, meditar na palavra, eu estou à disposição 24 horas, porque eu sei que o Senhor está à porta. Vamos trabalhar enquanto é dia. Vamos então agradecer a Deus por esta oportunidade, vamos nos colocar à disposição, vamos nos apresentar a Deus como alguém que está disposto a ser usado. Isso é muito importante, meu irmão, isso é muito importante, minha irmã, porque tem muitas pessoas se levantando e dizendo, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Mas os grandes homens de Deus não precisou fazer isso. Moisés não precisou pedir para Deus, Deus o escolheu. Abraão não precisou pedir para Deus, Deus o escolheu. Jó não precisou pedir para Deus, Deus o escolheu. Josué, e assim sucessivamente. Elias, e assim sucessivamente. O que eu quero dizer para você, Pedro estava pescando. Lucas estava cuidando dos seus afazeres. Mateus estava lá cobrando seus impostos. E foi Jesus quem foi chamando. Então vamos abrir o nosso coração, vamos nos apresentar a Deus e dizer, olha, Senhor, se o Senhor quiser me usar, se o Senhor quiser me chamar para a sua obra, eu estou aqui. O resto é com Deus. Não vamos colocar, irmãos, a nossa vontade à frente do Espírito. Mas eu tenho certeza que Deus está presente. Eu tenho certeza que Deus está neste momento aí do seu lado. E Deus vai fazer algo grandioso. Deus vai fazer algo muito grande. E Deus vai te usar grandemente. E saiba, se Deus te usar para converter uma pessoa, se Deus te usar para evangelizar uma pessoa, grande obra estás fazendo. Grande obra você estará fazendo. Vamos então falar com o Senhor neste momento. Oh Deus, glorioso Deus, eterno, Criador, soberano Pai. Senhor Jesus Cristo amado, eu estou na sua presença, meu Deus. Pai Santo, eu peço a Ti, ó Deus, que permita, Senhor, eu entrar na sua presença, Pai, eu entrar no Santo dos Santos, Senhor. Deus amado, lava-me com o seu sangue, Pai. Perdoa, meu Deus, as minhas fraquezas, Pai, aquilo que eu tenha feito que desagradou a Ti, Senhor. Lava-me com o seu sangue, Senhor. Me prepara, meu Deus, para que eu possa ir diante do seu trono, Senhor. Pai amado, eu venho diante de Ti, Senhor. Não quero pedir nada, Senhor, porque eu sei que o Senhor conhece a minha vida, conhece as minhas necessidades. Pai Santo, o Senhor sabe o que eu preciso antes mesmo da necessidade existir. Então eu só me coloco diante de Ti, Senhor, dizendo ao Senhor que eu creio na Sua palavra. Sua palavra diz, ó Pai, que eu devo buscar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo me será acrescentado. Então eu sei que se eu buscar a Ti, ó Pai, tudo o que eu preciso o Senhor fará, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estou agora diante de Ti, Senhor. Eu venho me colocar ao seu dispor, Senhor. Eu venho me colocar na sua presença, meu Pai, para dizer, Senhor, me usa, Senhor. Me usa para alcançar os seus filhos. Me usa, Pai Santo. Ó Deus amado, me usa, Pai Santo, para libertar as almas cativas, Senhor. Faça de mim um instrumento na sua mão, Senhor. Faça de mim um prolongamento da sua mão na construção desta obra, Pai. Deus amado, eu sei que os ricos, os poderosos, eu sei que os famosos
Tem muita gente já querendo levar a sua palavra a eles, meu Deus. Mas, Pai Santo, embaixo das pontes, Senhor, na beira das ruas, Senhor, nos hospitais, Deus amado, existem os excluídos, ó Pai, que ninguém vê eles, meu Deus. Eu quero que o Senhor me use, Pai, para estas pessoas, Senhor, estes que estão esquecidos, meu Deus, estes que estão abandonados, meu Pai. Me usa, Senhor, me usa para alcançar estas pessoas, Senhor. Deus amado, aqueles que estão abandonados nas bocas de fumo, aqueles que estão com a vida, Deus amado, perdida nos prostíbulos, Senhor. Deus Santo, aqueles que estão, ó Deus amado, fazendo coisas desagradáveis ao Senhor e que já são esquecidos da sociedade. Pai Santo, me usa para alcançar estas pessoas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua palavra diz, ó Pai, que o seu evangelho tem que ir até os confins da terra, Senhor. Então usa a mim e a cada uma dessas pessoas que estão assistindo, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, fazer, Deus Santo, aquilo que o Senhor colocar na nossa incumbência, aquilo que o Senhor de bom grado achar, ó Deus, que nós podemos fazer e que vai ser útil, Senhor. Estamos prontos para fazer, Senhor. Deus amado, nós não estamos pedindo reconhecimento, nós não estamos pedindo trabalho fácil, Senhor. Nós estamos pedindo para ser útil na sua obra. Deus amado, ainda nesta oração, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, e quero apresentar ao Senhor cada uma das pessoas, meu Deus, que enviaram, Pai Santo, que enviaram mensagens, Pai, em todas as redes sociais. Sim, Deus amado, enviaram mensagem pedindo oração, pedindo intercessão. Deus Santo, são tantos nomes, ó Pai, que eu não vou citá-los aqui, mas o Senhor conhece cada um desses nomes. Pessoas com enfermidade, famílias desestruturadas, pedidos de restauração, pedidos de abertura de porta. O Senhor conhece cada um, Pai, pedido de cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, alcança cada uma dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço, alcança cada uma dessas pessoas que estão assistindo, Senhor. Deus amado, alcança o local de trabalho dessas pessoas e abençoa, Senhor. Abençoa a empresa onde elas trabalham, Senhor. Que essas empresas venham prosperar e venham manter estas pessoas e abrir espaço para mais pessoas estar lá trabalhando, Senhor. Abençoa a casa delas, meu Pai. Que ao chegar na sua casa, Senhor, a unção do Senhor esteja lá, Pai. A alegria do Senhor esteja lá, meu Deus. Pai Santo, que a paz do Senhor venha reinar nestas vidas, meu Deus. A alegria do Senhor seja completa, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Orando eu já te agradeço, Senhor, com a certeza da vitória, com a certeza das suas bênçãos. Pai, que assim seja, e o nome do Senhor Jesus para sempre seja louvado. Amém e graças a Deus. Glórias a ti, Senhor. Meus irmãos, ficamos por aqui, que Deus abençoe cada um de vocês. Sigam a Igreja de Jesus Cristo em Pontal do Paraná, no YouTube, no Instagram, no Telegram, aqui no Facebook. São páginas novas, mas cada um de vocês que entram lá, cada um de vocês que curtem, que compartilham, estão nos ajudando a alcançar mais pessoas. Lembrando que tudo é gratuitamente, tudo é de graça, porque o que de graça nós recebemos, de graça nós vamos dar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus.